Fala galera do Base Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula, gente. Na aula de hoje nós vamos estudar um assunto bastante importante, que é o assunto de MDC, que é a segunda parte, da nossa aula, que começou na aula passada. Então, se você não está entendendo, nem eu. Tem demência? Então a aula de hoje, gente, é a segunda parte da aula de MMC e MDC, tá? Se você não estiver entendendo, você vai entender quando você começar a assistir a aula de hoje. Mas antes de assistir essa aula, já faz o seguinte, ó, aqui pra nós, um segredo. Clica nesse botão aí, de se inscreva, tá? Nos ajuda aí. Se você gostou desse vídeo mesmo de verdade, dê seu like. E faça o seguinte, gostou, compartilhe, comente todas as suas dúvidas, deixa aí suas dúvidas escritas aí, tá? Não tenha vergonha não, que eu vou procurar tirar todas as suas dúvidas. Valeu, gente? Então, hoje nós vamos assistir a aula sobre MDC, máximo divisor comum. Espero que vocês aprendam, tá? Antes de assistir essa aula, já faça a sua oração aí, tá? O sangue de Jesus tem poder! Então espero que vocês gostem bastante dessa aula, uma aula dedicada para vocês. Assistam com cuidado. Então prestem bem atenção na aula de hoje, tá? Que é uma aula bastante importante para você, principalmente a você, aluno do 6º ano, e para você que está enferrujado, nunca mais viu ou nunca viu esse assunto, tá? Essa aula também é para você. Então fica aí com essa super mega aula. Valeu, gente, um abraço. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como eu falei anteriormente, essa é a nossa segunda parte da aula de MMC e MDC. Só que nesta segunda parte nós vamos estudar o que é o MDC. Tá? Estudar sim, vamos calcular, porque a gente já viu isso. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Se você não tiver lembrado, gente, eu espero que você acesse aqui o link que está logo aqui embaixo, que é a aula de MDC, tá? MDC, perdão, buguei. Que é a aula de divisores, certo? Recomendo que você assista essa aula e venha para cá, pra gente calcular isso aqui, tá? Então, o que seria o MDC? O MDC, entre dois ou mais números, na verdade, é o máximo divisor comum. E para não, assim, sempre, fulaninho, me diz aí que é o máximo divisor comum de 10 e 29. Ele vai olhar assim. É o que, homem? Porque é uma coisa, geralmente a gente só chama pelos... É muito comum, tá? Na matemática a gente chama assim pelas iniciais, tá? MDC, máximo divisor comum. É igual o MMC, mínimo múltiplo comum. Um é mínimo, outro é máximo, tá? Máximo divisor comum. Vamos ver logo um exemplo aqui, tá? Ligeiro. Vamos lá, nesse exemplo eu quero calcular o MDC entre 10 e 35, tá? Eu vou fazer como eu fiz com vocês lá no início, tá? Então o que eu fiz com vocês lá na aula de divisores? Eu calculava aqui os divisores de 10 e os divisores de 35 e olhar quais eram os comuns e depois circulava, Assim, olha, eu quero saber quem são os divisores do número 10. Quem são os divisores de 10, tá? É um macetezinho que a gente faz assim, ó. A gente vai calculando as multiplicações, No caso aqui, ó, 1 vezes 10 é 10. Então, 1 e 10 é divisor de 10, tá? Aí a próxima multiplicação seria 2 vezes 5, que vai dar 10, Então, essas são as únicas duas multiplicações que podem dar 10. Então, quem são os divisores aqui do número 10? É o 1, o 2, o 5 e o 10, tá? Professor, não entendi não. O que foi que eu fiz? Para encontrar os divisores de forma mais rápida, eu calculo todas as multiplicações possíveis que dão 10, tá? Quem são essas multiplicações? Só tem essas duas. É 1 vezes 10 e 2 vezes 10. Ou 1 vezes 10 e 2 vezes 5, tá? Lembrando daquela propriedade de multiplicação e divisão, tá? A relação.
se eu tenho 2 vezes 5 igual a 10, quer dizer que tanto 2 quanto 5 é divisor de 10. Então, nesse caso aqui, quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e o próprio 10. Tá? E agora eu vou calcular aqui os divisores agora do número 35. Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Calculo todas as multiplicações possíveis que dá 35. Quem são? A primeira é 1 vezes 35, que vai dar 35. A outra é 5 vezes 7. Olha aí na sua tabuada, tá? Essas são as duas únicas multiplicações possíveis que dá 35, tá? Como eu falei para vocês, essas são as duas únicas multiplicações possíveis que dá 35. Então, no caso, quem são os divisores de 35, né? É o 1, é o 5, o 7 e o próprio 35. Lembrando, sempre todo número tem no mínimo 2 divisores. Todo número natural tem no mínimo 2 divisores. Quem são? O 1 e o próprio número, tá? Sempre um e ele mesmo. E relembrando, se ele só tiver 2 divisores é porque ele é primo, número primo. Então, neste caso aqui, o que eu faço aqui, gente? Quem são os divisores comuns? São os divisores que estão nos dois conjuntos. O 1, sempre, e o 5 aqui. Pronto. Quem é o maior deles? O maior deles é 5. Então, eu posso dizer para vocês, afirmar em primeira mão, que o MDC entre do número 10 e 35 é o número 5. O MDC do número 10 e 35 é o número 5. Tá? Vixe, professor, para calcular sempre o MDC eu vou ter que fazer isso? Não. Para calcular o MDC você não precisa expressar as duas sequências e depois você vê quem é o comum e quem não é. Tá? Você vai usar a mesma coisa que você está usando para calcular o MMC. Só que vai ser uma pequena diferençazinha aí, tá? Vamos ver isso agora. Vamos ao método agora das fatorações simultâneas. Gente, é a mesma coisa que a gente viu em MMC. Se você quiser dar uma olhada logo lá na aula de MMC e vir para cá, pode ficar à vontade, tá? É a última aula que nós publicamos, tá? O link está aqui embaixo, certo? A aula sobre MMC. Mas vamos lá aqui, gente. É a mesma coisa. Vamos usar o método das fatorações simultâneas. Como é que eu faço isso? Olha, se é 10 e 35, eu quero o MDC entre 10 e 35. O que eu vou fazer? Ó? Ponho 10 e o 35. E vou dividir os números, tá? Lembrando que nesta coluna aqui só entra números primos. E se você quiser fazer aquela velha colinha, tá? Ó, a sequência de números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, por aí vai, tá? Geralmente só vai até o 7, tá? Até o 11, dependendo da maioria dos exercícios. Então vou primeiro aqui começar a dividir logo aqui por 2, olha. Porque 10 é divisível por 2, e aqui vai dar 5, e aqui não dá para dividir por 2. Então eu repito, 35. Nenhum dos dois dá para dividir por 2, nem por 3. Então vou dividir por 5, ó. Que esse camarada aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar 7. E agora, para finalizar, o 7 só dá para dividir por 7. Então, olha, 1, 1. Observe, gente, que é o mesmo procedimento que eu fiz na aula de MMC. O que vai mudar? Calma aí. Aguenta aí, não faz nada agora não. Você vai circular aqueles números que deu para você dividir assim. Você vai circular aqueles números circular aqueles números que você conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Como assim? Olha, este 2 aqui dividiu o 10 e o 35? Não.
Esse 2 só dividiu 10, então você cancela. Cancela ele, tá? Ele não vai entrar na sua conta. 5, deu para dividir 5 e 35? Deu, ó, porque 5 dividido por 5 deu 1. 35 dividido por 5 deu 7, então, ó, circula. Certo? E aqui, ó, 1. Eu só pude dividir o 7, né? Então, quando você obtém o 1, gente, você pode parar a conta. Pode parar. Cancela o 7 aí. Você vai circular aquele número primo que você conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, neste caso aqui, quem é o MMC? O MMC, no caso aqui, é somente o 5. Ou, neste caso, quem é o MDC? O MDC aqui é somente o 5, tá? Se tivesse mais números circulados, eu multiplicaria todos os números circulados. Certo? Lembrando, né? Você só circula aqueles números que você conseguir dividir os dois números ao mesmo tempo. Tá? Eu vou calcular aqui o MDC de 50 e 120. Vocês vão ver que vai ter mais números aí para circular, né? Então vamos lá. Aqui, ó. 50 e o 120. Vamos dividir aqui, ó. Primeiro por 2, né, ó. Aí aqui vai dar 25 e aqui vai dar 60. Ainda, eu já vou circulando. Isso aqui dividir os dois, né? Então, beleza. Ainda dá para dividir por 2. Só que o 25 não dá. Então, repito o 25 e o 30 dá. Como este 2 só dividiu o 60, então, ó, já vou cancelar ele aqui. Ainda dá para dividir por 2? Dá. O 30, né? Então, repito o 25 e aqui vai dar 15. Como este 2 só dividiu 30, cancela. Em nome de Jesus. E agora, quem é o próximo? Gente, eu sei que 25 e 15 é divisível por 5, mas você vai logo dividir por 3. Tem que seguir a sequência aqui, ó. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Não pode pular. Então, olha. 3. 25 não dá para dividir por 3. Repete o 25 e o 15 dá 5. Né? 15 dividido por 3, 5. Como o 3 não deu para dividir os dois ao mesmo tempo, então você cancela o 3, porque o 3 não vai fazer parte dessa história, não. Tá? E agora só dá para dividir agora o resto por 5. Que aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Opa, se você obteve já 1 de cara, né? Você pode até terminar a conta. Eu vou circular logo esses 5 aqui, porque eu dividi os dois ao mesmo tempo, né? E agora eu vou dividir por 5, porque é só o que está faltando agora, né? Como esse 5 só deu para dividir esse camarada, pode cancelar ele aqui, ó, na fonte. Tem quantos números circulados? 2 e 5. Então, neste caso aqui, quem é o MMC? 2 vezes 5. 10. MMC não, o MDC. Então, neste caso aqui, ó, o MDC aqui era 10. Aqui era 5, né? Eu não botei o resultado mais assim. Tá? Então, recapitulando. É o mesmo procedimento que você usa para calcular o MMC, é o mesmo do MDC. Tá? Mesma coisa. O que vai mudar aqui no MDC, você vai ter que circular aqui, ó, os números, os fatores primos que dividem os dois números ao mesmo tempo, sempre, tá? Professor, poderia ser 30, 50 e 120? Poderia, pode ser mais de dois números, tá? São dois números ou mais, mas é comum sempre vir só dois números, tá? Beleza? É comum sempre vir apenas dois números. Então, gente, a próxima aula é uma aula só de exercício, tá? Que é a nossa terceira parte. Tá? Essas aulas foram divididas em 3. É MMC, MDC e exercícios de MMC e MDC. Então, na próxima aula a gente só vai ver exercícios, né? Só para pôr em prática o que a gente acabou de aprender. Tá? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Valeu, um abraço para todo mundo.